Alô, amigo assinante do canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Estamos hoje em Brasília, mais especificamente no Congresso Nacional e, para ser mais específico ainda, no gabinete do deputado federal César Halum, que é do PSD, anapolino, mas hoje radicado no estado do Tocantins. Estou certo? Certíssimo. Eu fui para aquela região do estado do Tocantins e ainda éramos Goiás. E quando eu terminei meu curso de medicina veterinária em Goiânia, em 79, eu já me transferi. Minha família já estava lá, meus irmãos já estavam instalados em Araguaína desde 72. E eu cheguei para morar definitivamente em Araguaína em 1980. Entrei e participei de todos os movimentos pela divisão do Estado e a criação do Estado do Tocantins. E isso foi um marco excelente, tanto para Goiás quanto para no antigo Norte de Goiás, que se tornou Tocantins. Foi bom para os dois. Goiás fortaleceu sua economia e nós passamos a ter um governo mais próximo, mais presente, e criamos uma estrutura independente de governo, e hoje o Tocantins vai muito bem. Acho que foi bom para os dois lados essa divisão do Estado. Eu já estava lá permaneci e continuo até hoje, e toda a minha família radicada lá, mas não esquecemos os nossos laços, né? Meus pais são sepultados em Anápolis, e meu pai, o Naim Hana Halum, e minha mãe, Geni Elias Halum. Ainda tenho a minha irmã, Kátia Halum, que também é falecida, está sepultada em Anápolis. E tenho a minha irmã, Zarif, que é muito conhecida, foi professora lá no Colégio Maracanã, diretora do colégio. Até meu parece, minha professora, inclusive, né? Sua professora. Hoje a Zarif ainda continua em Anápolis, é apaixonada por Anápolis, e às vezes eu passo lá para poder cumprimentá-la. Mas sou nascido e criado na cidade de Anápolis e tenho muito orgulho das minhas origens. Tá certo. Por falar em origens, então, vamos dar um salto no tempo, mas para trás, né, para pegar a origem da família, no caso seus avós, ou de repente alguns não se lembram dos avós, não chegaram a conhecer, ou a origem dos pais. De onde veio a família e como que foi parar no estado de Goiás? Na verdade, eu não tive esse privilégio de conhecer meus avós por parte de meu pai. Meu pai nasceu em 1908 na cidade de Trípoli, no Líbano. Veio para o Brasil e desembarcou no Porto de Santos em 1928. Ele veio acompanhado de duas irmãs. Minha tia Marum, que casou com um descendente de árabe também, foi morar em Catalão, Goiás. Mas as irmãs, no caso, mais velhas que ele, porque ele era um rapazinho, 20 anos, né? Era mais velhas. E minha tia Anice, que nessa viagem e chegando no Brasil, e se apaixonou por um argentino, casaram e foi morar em Buenos Aires. Mas tinha que ser logo um argentino? Logo um argentino, né? E meu pai ficou, em função da minha tia Marum ter mudado para Catalão, ter casado e ido para lá, meu pai também foi para Catalão. Lá ele conheceu a minha mãe, que era também filha de árabe. Meu avô, por parte de mãe, eu conheci, o Ragbi Elias. E meu pai casou em Catalão, e de lá tiveram 4 filhos em Catalão, que foi o meu irmão, minha irmã Zarif, que hoje está em Anápolis, meu irmão João Halum, também, que morou em Anápolis muito tempo, hoje já é falecido, o Fernando, que está morando em Araguaína, no Tocantins, e a Kátia Halum, que morou muito tempo em Anápolis. Hoje os seus filhos, seus netos moram ainda em Anápolis. E eu fui o primeiro filho do seu Naim a nascer na cidade de Anápolis, porque depois meu pai transferiu de Catalão para Anápolis. Bom, no total são quantos filhos? Nós éramos 7. Hoje consegue lembrar a ordem do mais velho para o mais novo? Tranquilo, a Zarif, ela não gosta que fala, porque mulher tem as suas vaidades. Não, eu puxei esse assunto exatamente para revelar isso aqui, porque a dona Zarif ficou me dando uma entrevista, mas até hoje nada. A Zarif é a mais idosa da turma, né? A mais experiente do grupo. A mais experiente. Depois veio o João, o Fernando, a Kátia, aí eu, o César. Abaixo de mim tem a Anice, que mora aqui hoje em Brasília. A Anice se formou em odontologia em Anápolis, mas há 32 anos está estabelecida aqui com seu consultório aqui em Brasília. E o caçulinha, que a gente chama Rapa do Tacho, e que foi o Naim, né? O Naim Hana Halum Filho, que está morando em Araguaína também, que foi criado, estudou em Anápolis, fez seu curso de economia em Anápolis, e nós continuamos mantendo esses laços aí. E vários parentes, né? Os amigos. O meu pai, quando veio do Líbano para o Brasil, contam uma história, eu não sei se é verdadeira, né? Meu pai ficava rindo e nunca confirmou, mas disse que quem cala consente. Meu avô
lá no Líbano, chamava João Abrão Halum. E a minha avó, Anice Hana Halum. Com o falecimento do meu avô, o da minha avó Anice, o meu avô, João Abrão, casou com uma senhora chamada Tamini. Quando o meu avô casou novamente, teve com a Tamini mais 5 filhos. Né? E o pessoal não economizava em filho naquela época. Não, naquela época era bem. Dentre desses ainda está vivo o meu tio Elias Mukdisse. Né? Está aqui pertinho da gente. Está pertinho da gente, está aqui estabelecido em Brasília, mas em Anápolis todo mundo conhecia, através da Casa Mundial, né? E então era meu tio Elias, a minha tia Rani, que é a mãe do Nabil, o Nabil Raj, que hoje fica mais em Goiânia, aqui também em Brasília. Tem o Hotel Papillon em Goiânia, tem o Bristol Hotel aqui em Brasília e outras atividades. Era a minha tia Odia, né? Que já são irmãos do meu pai só por parte de pai. E aí, quando nesse período de adolescência, diziam que o meu pai era namorador demais e que meu avô dava proteção a ele. Que tipo de proteção? Porque naquela época tinha muito essa rigidez, né? A gente não podia estar enganando o filho dos outros. É complicado, né? Complicado. E aí, com o falecimento do meu avô, meu pai veio para o Brasil e trouxe as suas irmãs do primeiro casamento, né? E depois de muitos anos, quando meu pai estava estabelecido lá em Catalão, e depois de 4 filhos já, mudou para Anápolis. Lá ele reencontrou com os irmãos por parte de pai, que foi o caso do meu tio Elias e os outros. Voltando só um pouquinho para a gente historiar. Estabelecido em Catalão de que forma? Ele chegou a mascatear ou não? Ou tinha casa comercial? Não, começou com a padaria, né? E depois de padaria ficou também dessa parte comercial, mascateando. Depois meu pai, quando veio para Anápolis, mexeu com um cerealista. Tinha uma máquina de limpar arroz, então comprava arroz em casca, limpava, e tinha um caminhão e que ele ia vendendo esse arroz limpo as margens aí da ferrovia que liga Anápolis a Catalão. Mas ele mesmo assumia o caminhão e ia? Ele assumiu o caminhão, ia vendendo e entregando. A firma era ele, resumindo, né? A firma era ele, naquela época era ele, né? E quando meu pai fixou em Anápolis, ele já tinha cerealista em Anápolis. Eu sei, mas de repente ele viu uma oportunidade de negócio na cidade de Anápolis, ou algum patrício, algum parente chamou, vamos para lá? Foi oportunidade, tanto é que ele não esperava reencontrar com os irmãos por parte de pai e reencontrou em Anápolis. Diz que foi uma grande coincidência. Eu não diria que foi uma grande coincidência, eu diria que é o tino comercial da descendência. Da descendência, porque a colônia sírio-libanesa em Anápolis, ela se tornou uma colônia numerosa e com potencial econômico bom, né? Nossa. O comércio de Anápolis se desenvolveu em função da colônia sírio-libanesa. Certo. Bom, se estabeleceu em Anápolis. E como era o dia a dia dos negócios? Como que funcionava? Ele, é claro, no centro dos negócios, a família numerosa. Alguns dos irmãos participavam desse dia a dia dos negócios ou tinham ocupações, e a gente sempre fala isso, o descendente árabe muitas vezes não teve oportunidade de estudar, mas queria que os filhos estudassem de qualquer maneira. Foi mais ou menos por aí ou não? Foi por aí. Meu pai tentou fazer de toda forma que os filhos pudessem estudar. A minha irmã Zarif formou naquela época em pedagogia e seguiu a carreira do magistério. O João não se adaptava aos estudos, mas era um autodidata. E aí o João foi trabalhar no comércio com o meu tio, né? Meu tio Elias, que era proprietário da Casa Mundial. Então o João ficou muitos anos na Casa Mundial. Depois o outro irmão, o Fernando, também ficou muito tempo por lá. E eu vim estudar, fiz medicina veterinária em Goiânia e depois eu fui para Araguaína, porque é uma região que a gente já estava recomeçando a vida por lá e uma região de pecuária muito forte, e era uma oportunidade de trabalho. A minha irmã Anice formou em odontologia também em Anápolis e está estabelecida aqui em Brasília. E o Naim, que é o caçula, formou em economia e meu pai está em Araguaína. Meu pai conseguiu ver quase todos os filhos já formados, menos o Naim. Que o Naim, ele, antes de morrer, ele só teve a notícia que o Naim tinha sido aprovado no vestibular. Meu pai faleceu em 1984. Meu pai transferiu para Anápolis, de Catalão para Anápolis, em 1953. Eu sou o primeiro filho a nascer em Anápolis e eu nasci em 1954.
Não, revelando idade. Aqui, normalmente o pessoal não fala idade. Não, eu acho bom porque o povo diz que com esse tanto de ano eu tô novo, aí eu fico satisfeito. O duro é quando diz que a gente tá acabado, né? Não, o problema maior é esse aí, né? Bom, em relação ao Naim, inclusive eu estudei com o Naim, não sei se de repente ele vendo aqui o programa, depois que a gente repassar a Copa Pessoa, se ele vai lembrar de mim. Mas isso aí tem muito tempo também. Mas são várias histórias que se contam. Histórias, algumas engraçadas, algumas não podem ir pro ar, né? Algumas não tem jeito, mas histórias engraçadas daquela época, o senhor lembra de alguma que seu pai, tio ou os parentes, seus próprios descendentes contassem? Não, eu me lembro quando eu era criança, meu pai gostava muito de um joguinho de baralho, né? Diz que o árabe tem uma da colônia danada, é o problema da colônia. Isso era um problema, um mal-estar muito grande assim na nossa família, porque isso acabou levando a família a dificuldades financeiras, né, em um determinado período. E quando a pessoa perde o que tem com o jogo, ele perde o mais importante, que é o crédito. Porque ninguém vai investir em alguém que tem o vício do jogo. Isso foi muito ruim, nossa família passou por muitas dificuldades, mas uma coisa que eu lembrava muito bem é que meu pai tinha uma característica importante, ele era muito leal aos seus amigos. As amizades deles eram bem consolidadas. E isso daquela época para hoje mudou demais a conta, né? A gente pode até usar expressões, né? Fio do bigode, valia naquela época. Muita coisa, né? E a amizade era importante. Meu pai tinha uma amizade muito grande com o senhor João Milk. Eu me lembro disso, que os dois, já de idade, ficavam passeando ali em volta do mercado municipal. O João Milk seria pai do seu Wilsef Milk, que teve esposa aqui... da dona Lídia Milk, né? Isso. E o seu João Milk era muito amigo do meu pai. E os dois ficavam passando ali em torno do mercado. O comércio atacadista de Anápolis se dava ali em torno, era um movimento grande, né? Então, e tem muitas histórias assim do meu pai no mercado municipal, essas coisas outras, coisa de árabe mesmo. Mas eu me lembro muito pouco, porque eu convivi pouco com a colônia. Quem conviveu mais foi o meu irmão João. Eu saí ainda criança lá de Anápolis para estudar, fui estudar fora. Depois que me formei, eu fui para Araguaína. Então, minha convivência com a colônia foi pequena. Lembro muito bem das amizades. Me lembro quando meu pai me colocou lá na igreja árabe, lá para me estudar, aprender a falar a língua, né? E tinha um padre Ciro que era danado, e esse padre Ciro era uma loucura, né? Ele era muito interesseiro. E eu era filho de pobre, ele me tratava diferenciado. Mas havia isso? Havia. E aí um dia eu cheguei atrasado na aula e ele deu a bronca em mim. E aí o filho dos ricos chegava atrasado, ele perguntava qual que foi, o que aconteceu, e comigo era bronca. E naquela época eu aprendi que o padre em árabe falava abuna. E eu falei, Abuna, você vai tomar na coisa? E aí, quando eu cheguei em casa, ele já tinha chegado primeiro do que eu. Levei uma surra muito grande por causa dele. E que idade você tinha na época? Mais ou menos? Era criança, aquilo era coisa de 10 anos de idade, por aí, né? E meu pai queria muito que eu aprendesse a falar o árabe. Foi uma oportunidade que eu perdi. E por que tem muito disso, né? Raras pessoas que eu entrevisto, elas têm o conhecimento do idioma árabe. Falta de oportunidade, ou de repente o pai e a mãe não querem transferir aquilo ali, preconceito, o que seria isso? Não, eu acho que as condições eram poucas, porque eu me lembro na época que o único local que nós tínhamos para um aprendizado era justamente na igreja, na igreja ortodoxa, né? Então, eu inclusive, até para manter tradição, e para deixar meu pai feliz e a família, a minha primeira filha, Flávia, mora hoje em Palmas, no Tocantins, eu a batizei na igreja ortodoxa de Anápolis. Eu já morava em Araguaína, mas vim batizar minha filha na igreja ortodoxa. Fez questão? Então. Fiz questão porque meu pai valorizava muito isso, né? E é um batizado muito bonito. Na verdade, a gente tem que reconhecer isso. Eu tenho orgulho disso, e a minha filha até hoje, quando vê as fotos, ela se orgulha também. Tá certo. Eu já acompanhei um rito desse, realmente é muito bonito. Bom, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco. Vamos contar mais um pouquinho dessa história. Para quem não acompanhou o início da conversa, estamos hoje conversando com o deputado federal César Halum. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Bom, amigo assinante, voltamos para o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Para quem não pôde acompanhar no primeiro bloco, mas tem as reprises durante a semana, estamos hoje no Congresso Nacional, no gabinete do deputado federal César Halum. No primeiro bloco ele historiou um pouco sobre a família, né, de onde veio, por que veio, né, como que, enfim, veio parar no Brasil, no estado de Goiás e também no Tocantins. Por falar em Tocantins, bom, a família veio para o Brasil. Essa mudança para o Tocantins seria mais ou menos, guardadas as proporções devidas, é claro, e da dificuldade dos imigrantes que vêm, uma mudança
radical, sair de Goiás para ir para o Tocantins para buscar um horizonte melhor, como foi o caso do senhor? Foi da família. Foi a procura de oportunidades. Meu pai tinha, em função do vício que tinha do jogo de baralho, entrou em dificuldades financeiras, ficou sem crédito, sem trabalhar. E aí a nossa família, para sobreviver, tinha meus 2 irmãos mais velhos, o João e o Fernando, que trabalhavam na Casa Mundial. Eles passaram a ser a sustentação da família, então? Então, e a Zarife também trabalhando, licionando, é o que mantinha a família. E até que eu, de menor, e os outros irmãos, até que a gente pudesse chegar ao ponto de trabalho. E um dia tinha um funcionário da Casa Mundial antigo, de confiança do meu tio Elias, e meu tio Elias disse para ele: se você quiser abrir um armazém no norte, você vai que eu te vendo a mercadoria fiado para você abrir o armazém. E o norte naquela época era quase uma aventura também. O norte era aventura. Belém, Brasília era estrada de chão. E o norte todo vinha comprar mercadorias em Anápolis. Os armazéns do norte se abasteciam em Anápolis, que era o grande centro atacadista de Goiás. E o meu irmão Fernando escutou aquela conversa do meu tio. E o Zezé, que a gente chamava de Zezé, que trabalhava muito tempo na Casa Mundial, foi e montou um armazém em Conceição do Araguaia, no estado do Pará, com o nome de Casa Mundial, e meu tio forneceu 2 caminhões de mercadoria para ele começar a vida lá. Então teve essa sustentação, esse apoio. E aí o meu irmão viu aquilo e falou: olha, tio, então o senhor podia fazer isso para me ajudar também, nossa família de dificuldade. Não, você é meu sobrinho, não quero que você vá para o norte, lá é perigoso, e não sei o que. Não, mas eu quero ir. O Fernando insistiu. E meu tio, então, fez o mesmo esquema, vendeu 2 caminhões de mercadoria para ele pagar quando pudesse, para ele começar no norte. E aí foi o Fernando e meu pai, e eles entraram num ônibus da Transbrasiliana, e entraram nessa Belém, Brasília, e paravam em toda a cidade para escolher uma cidade que pudesse montar um comércio. Então eles observavam. Quando chegou em Araguaína, deu o estalo no meu pai, que tinha um time comercial: o lugar é aqui, meu filho, a cidade é essa aqui. E em 1972, portanto há 40 anos atrás, eles se estabeleceram em Araguaína, montaram um pequeno comércio, e lá começou, isso desenvolveu, cresceu, a família teve um bom desenvolvimento econômico. Depois, deu aquela retomada, né? Deu a retomada. Depois, em 1978, o João, que trabalhava na Casa Mundial com meu tio, também deixou o emprego e foi para Araguaína, e para aumentar as potencialidades. Eu já frequentava Araguaína em todo o período de férias, mas quando eu terminei meus estudos em 79, eu também fui para Araguaína, e nossa família foi se concentrando ali. E nós começamos a participar de todos os movimentos pela criação do novo estado, que era a divisão de Goiás para a criação do estado Tocantins. E em 1988, então, o Tocantins foi criado com a promulgação da nova Constituição brasileira, e veio o processo político, e eu já participava muito desses movimentos, trabalhava como veterinário, como professor lá na cidade. Só abrindo outro parênteses, mas em escola chegou a participar do movimento político ou não se interessava naquele primeiro momento? Participei, porque na primeira eleição, em 1988, criado o estado Tocantins, teve a primeira eleição, e eu me elegi vereador na cidade de Araguaína. Eu já trabalhava com meus irmãos no comércio e acabei entrando para a política e exerci o mandato de vereador. Depois eu cumpri meu mandato, saí fora para ficar cuidando do comércio, mas aí política diz que só tem a porta de entrada, não tem porta de saída. Mas e a opinião do seu pai a respeito dessa entrada na política? Não, ele foi favorável. Meu pai gostava do processo político. Meu pai, quando morava em Anápolis, se envolvia muito, era aliado do Dr. Henrique Fanstuli. E eu me lembro, eu era menino, e aquelas campanhas para prefeito em Anápolis, meu pai trabalhando ali para defender o Henrique Fanstuli, eu carreguei muito cartaz dele. Então já foi cabo eleitoral? Então? Já foi cabo eleitoral. Viu? E aí veio esse processo político, a gente se instalou no Tocantins e a coisa foi melhorando. E estamos por lá até hoje satisfeitos. Acho que o Tocantins foi uma grande oportunidade para nós, como foi para muitas pessoas do estado de Goiás que se transferiram para lá. E, portanto, nós estamos satisfeitos por estar lá no Tocantins, e eu agora tendo esse privilégio, essa oportunidade que aquele povo me deu de representar o meu estado aqui no Congresso Nacional. Isso é muito importante. Mas a raiz anapolina ainda bate forte? Bate. Eu vou em Anápolis, esse fim de semana passado eu estive lá para visitar minha irmã Zarife, passei o fim de semana com ela. Muitos dos meus amigos eu já não encontrei mais, né?
E naquela minha época de juventude eu praticava muito esporte e joguei muito futebol de salão no time do CRA. Né? E o time do CRA foi famoso. Famoso, eu participava naquela época, jogava eu, o Léo. O Léo, isso que eu ia perguntar, o Léo é meu primo. O Léo é seu primo. Meu primo. O Léo era um sucesso. O time do CRA jogava, era o Aguimar, o negão goleiro. O Aguimar, bom, eu vou até uma referência bem antiga, que o Aguimar era o negativo do Kojak. O Kojak é aquele detetive careca, branco, só que o Aguimar era o contrário, mas o goleirão é forte, né? Mas ele ocupava um gol, né? Era, o goleirão forte, jogava o Aguimar, jogava o César, o Gerry pela esquerda, às vezes o Davizinho Lisboa. O Davizinho conheço demais também. Era gerente de banco, não sei se ainda é gerente de banco. Já aposentou tem vários anos. Já aposentou o Davizinho Lisboa, jogava o Martim. O Martim hoje é professor da Academia Sérgio Borges. Eu jogava o Martim e o Léo. Então era o nosso time de futebol de salão, era o time que foi campeão goiano e tudo. E praticava muito esporte, os jogos estudantis, jogos da primavera. Então eu me envolvia muito ali. Então tive uma vida muito ativa lá da cidade de Anápolis. E depois, quando eu fui para o norte, a gente vai se afastando. Mas ainda sobra. No time do CRA, eu lembro do meu treinador, viu? Vamos citar os nomes aqui, vamos resgatar essa história. Eu já tive notícia que ele está vivo ainda e tudo, era o Adail. Adail Pinto Pontes. Não mudou nada. Se eu te falar a imagem que o senhor tem dele daquela época e hoje, não mudou, o homem não envelhece. Então o Adail até precisava encontrar. O Adail era um grande amigo que tinha, era o nosso treinador. E ele, viu, Adail, eu me lembro das suas instruções quando a gente foi para uma decisão contra o time do Jaó, lá na cidade de Séries, era um jogo importante, decisão do campeonato goiano. E o Jaó poderoso também, né? O Jaó era poderoso e o Adail chegou, escalou o time e disse: olha, o time vai entrar com a Guimar no gol, o César pela direita, o Gerry pela esquerda, o Martim e o Léo. Nós temos um esquema tático, temos que ganhar esse jogo. E faz o seguinte: vocês jogam o que vocês sabem e ganham o jogo que eu estou satisfeito. Essa foi a instrução do Adail e nós demos de presente para ele o campeonato goiano de futebol de salão. Foi a vez que eu tive esse privilégio lá na cidade de Séries. Então, e esse dia eu até perguntei pelo Adail, ele tinha uma loja que vendia confecção, essas coisas. E depois eu quero até encontrar quando for lá, quero fazer uma visita. Um abraço, Adail, eu não esqueci de você não. Tem escolinha de futsal hoje, famosa. Né? Não, era o treinador, o nosso treinador de futsal. Quando encontrar, diga a ele que me viu e que eu lembrei dele. E como é bom assim a gente resgatar histórias, né? Vinha essas lembranças. Eu sempre friso, o mais difícil para mim é o que? Agendar a entrevista. Mas depois que agenda, o bate-papo fica tão gostoso, histórias realmente é bom demais. Vou contar um lance interessante. Em futebol de campo eu jogava no time do Anhanguera. Famoso também. E o presidente do Anhanguera era o Rado Rajá. Gostava de uma briga impressionante. E o Rado era muito forte. Era muito forte. E um dia teve uma briga em campo que o Rado invadiu para bater no juiz, e aquele rolo e virou uma briga danada. E teve um cara do time adversário que foi lá e arrancou a bandeirinha lá do canto de corner e veio com aquele pau da bandeirinha para bater no Rado. E eu entrei no meio para ajudar. E depois eu fui segurar o Rado para não brigar. E quando eu abracei o Rado, ele girou com o corpo e eu fiquei rodando, segurando o pescoço dele. Aquele Rado desenho animado, né? Não, o Rado tinha uma força impressionante. Uma vez, lá no Estádio Olímpico, em Goiânia, numa briga de um jogo Anápolis e Vila Nova, ele brigou com a torcida do Vila Nova, ele derrubou uns 10 torcedores do Vila Nova jogando lá embaixo. Era uma força impressionante. Né? Eu me lembro muito do Rado Rajá. Como eu falei, né? São histórias, mais histórias, né? E o que falar do estádio do Tocantins hoje? Essas raízes já foram criadas lá também, o circo de amizade também. Tem muito descendente de árabe no Tocantins ou não? Não, muito pouco. A colônia é muito pequena. Na cidade de Araguaína, nós temos lá 4 ou 5 famílias árabes, né? E tem o Issan Saado, que é um tradicional, foi para lá praticamente junto conosco. Teve o Calim ficou lá 4, 5 anos, depois voltou para Anápolis. E o Jorge Faraho, eu sei que está em Anápolis hoje, o Jorge Faraho gosta muito de futebol, era um tipo do Rado, gostava de brigar em campo de futebol demais da conta, né? Mas a colônia árabe lá é muito pequena, e em Palmas também são poucos árabes, mas lá a gente constituiu a nova família, porque na verdade, quando criou Tocantins e criou Palmas, todos nós éramos de fora, então o parente da gente
passou a ser aqueles amigos que nós nos conhecemos. Então, o meio de vida é diferente, a amizade é muito mais forte, a ligação da gente fica muito íntima mesmo. E lá no Tocantins, eu, por ter militado na política, ter trabalhado no governo, e a gente foi criando laços de amizades pelo estado todo, né? E hoje eu não vejo condições mais de eu deixar o Tocantins. Eu me enraizei, eu casei com a Mato Grossense, fomos morar lá, meus 3 filhos nasceram lá, meus netos já são nascidos lá, então minhas filhas são casadas com famílias tradicionais do Tocantins, um de Porto Nacional, outro de Paraíso do Tocantins. Então a gente tem hoje um sistema de vida e um comprometimento com o estado tão grande que eu vejo muita dificuldade de eu me transferir do Tocantins. Tá certo. Bom, o senhor falou em filhos e netos. Há a preocupação de transferir pelo menos um pouquinho da cultura árabe, do que foi repassado do seu pai, da sua mãe, para você em relação aos seus filhos e netos também? Ou não há nem tempo hábil para isso, ou eles não se interessam? Não, eles se interessam, e a gente vai esses dias atrás, a minha filha caçula, quando casou, e aí na sua lua de mel, e eles foram parar lá nos Emirados Árabes, para aquele lado, e o meu genro, não sei se foi por brincadeira, mas ele me trouxe uma roupa de sheik. Não, quer dizer, o próprio genro já está encarnado nessa tradição árabe. E eles adoram a comida árabe, né? Então... Não tem quem não goste, né? E isso faz uma aproximação muito grande, muito forte. Eu apelido meus netos de Turquinho, Turquinha, e assim vamos levando. Tem uma convivência excelente, e não tem nenhuma restrição. Eu é que tenho poucos conhecimentos da tradição árabe para poder passar, né? Mas, assim, um orgulho muito grande. A minha família se doeu muito porque, nas minhas primeiras eleições, o adversário sempre procura fazer de tudo para nos impedir no projeto. Então eles diziam, olha, vocês não podem votar no César não, porque o César é turco. Aí volta aquela pecha de décadas e décadas atrás. Tem que votar em brasileiro, naquela discriminação. E agora na campanha de deputado federal isso aí cresceu muito, porque eu fui deputado estadual por 2 mandatos, fui presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, e quando ser candidato a deputado federal houve essa pressão grande. E eu dizia, me xingam de turco porque não dão conta de me xingar, nem de ladrão e nem de preguiçoso. E esse foi um discurso forte que me trouxe aqui para a Câmara. Então a discriminação deles acabou virando uma força para mim perante o eleitorado de Tocantins. De repente virou um lema de campanha. Um lema de campanha. Tá certo. Bom, esse foi o segundo bloco do programa Os Árabes no Centro-Oeste. Daqui a pouquinho a gente volta para encerrar, falar mais um pouquinho do lado literário, né? Lado literário, lado autor do deputado César Halum. Daqui a pouco a gente volta. Nosso convidado de hoje é o deputado federal César Halum. Já falamos a origem da família, né, como foi a integração, de onde vieram, por que vieram. Agora vamos falar um pouquinho de literatura. Municípios tocantinenses, suas origens e seus nomes. O autor, César Halum. Fala um pouquinho desse livro pra gente, deputado. Esse livro nasceu de uma curiosidade minha. Eu, da minha militância política, quando chegava em um determinado município, eu queria saber sua origem. E um dia eu cheguei num município chamado Piraquê. Esse município fica a 60 quilômetros de Araguaína, e lá a minha família, meu pai e meus irmãos compraram uma fazenda há mais de 30 anos atrás. Tem uma fazenda no município. E quando eu fiz a minha primeira candidatura para deputado estadual, eu fazendo campanha, então eu cheguei no Piraquê, eu queria fazer um discurso, eu queria saber a origem do município. Procurei um professor de história no município que não sabia saber por que chamava Piraquê. Aí procurei o prefeito, que também não sabia. Eu vou ter que dar um jeito de estudar para facilitar meus discursos. A origem do Piraquê é porque lá tem um córrego, que é um riachozinho, que chamava Piraquê. Mas por que o nome do córrego? Porque lá tem um peixe que é igual o peixe elétrico da Amazônia. O peixe elétrico da Amazônia, ele chama Poraquê. E aí tinha esse peixe nesse córrego que caía no rio Corda, que deságua no rio Araguaia. Então, em função desse córrego que tinha esse peixe, colocaram o nome do peixe como nome do município. E o nome era para ser Poraquê, mas registraram errado, ficou Piraquê. Então, é a origem pelo peixe elétrico que dá nos riachos e nos rios que banham o município. Então, essa foi a origem. Então, começou com essa história do Piraquê. E aí, fui perguntando no outro município, no outro, fui achando aquele bonito, falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer uma pesquisa dos 139 municípios do estado. Então, bateu
deu a veia de historiador, então. De historiador, e comecei a pesquisar e achei coisas interessantíssimas aqui, que eu não tinha conhecimento, e esse livro acabou ajudando muito ao Estado. Hoje eu consegui fazer doação desse livro às bibliotecas das escolas públicas e tudo. É um livro que serve muito para pesquisa. Isso que eu ia falar, ele serve como referência didática para o estudo dos alunos. E ele tem, eu coloquei nesse livro o gentílico, por exemplo, Natividade, a cidade mais antiga do Estado. Aí você pergunta a pessoa, quem nasce em Natividade, o que que é? A pessoa não sabe. É nativitano. Então eu coloquei o gentílico de cada município, a origem do nome. Tem cidades aqui super interessantes, por exemplo, a cidade de Pedro Afonso, hoje é uma cidade importante do Tocantins, né? Onde as terras são mais valorizadas, tem os melhores projetos agrícolas, né? No Tocantins, fica às margens do rio Tocantins, tem um projeto Prodecer 3, é o município maior produtor de soja do Tocantins e agora de cana-de-açúcar. E eu queria saber por que chama Pedro Afonso. Então, na época da capitania de Goiás, a coroa portuguesa implantava os seus postos de arrecadação, né, de impostos. E como o comércio era realizado todo pelo rio Tocantins, o posto de arrecadação da coroa portuguesa mais importante em volume de arrecadação era naquele local, Pedro Afonso. Então, para homenagear Dom Pedro II, deram o nome homenageando o seu filho, o príncipe Pedro Afonso de Orleans Bragança, que quando morreu, transferiu o título de príncipe para a irmã mais velha, que era a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. Então eu não sabia, ninguém no Tocantins sabia que Pedro Afonso tinha uma riqueza tão grande quanto a origem do seu nome. Então os 139 municípios têm uma história diferente, consta desse livro, eu acho que foi uma contribuição que eu dei ao meu estado nessa pesquisa que foi feita. Mas se eu puder abrir o livro aqui e destacar algumas imagens... Porque eu estava folheando aqui essa entrevista, são imagens belíssimas do estado também. São fotografias, nesse livro eu coloquei fotografias de cada município, né? Uhum. Então nós temos municípios pequenos, município maior cidade é Araguaína, né? Qual a população de Araguaína? Araguaína hoje tem 160 mil habitantes. Uhum. A capital já tem 220 mil, Palmas. E a grande maioria das cidades Tocantins tem população inferior a 30 mil habitantes. Uhum. Nós temos apenas 5 cidades que chegam a 50 mil habitantes. Então eu coloquei nesse livro uma foto desse caso de Araguaína, que é uma cidade, uma foto aérea, o mapa do Tocantins com a localização da cidade e a distância em relação à capital. Tudo bem didático mesmo, gentílico, né? Bem didático, a origem do nome, para facilitar a leitura, né? Acho que foi um livro importante que contribuiu muito com a cultura do estado e o conhecimento. Nós temos, por exemplo, uma cidade no sudeste do Tocantins que se chama Taguatinga. Você chega no Bico do Papagaio, tem uma cidade que chama Carrasco Bonito. Aí você chega em Carrasco Bonito, fala em Taguatinga, o cara já pensa que é a cidade satélite de Brasília. Não sabe que, é essa, né? Que não sabe que no estado dele tem uma cidade chamada Taguatinga. A mesma forma, se você chegar em Alvorada, que é quase divisa do Tocantins com Goiás, e falar em Carrasco Bonito, o cara não sabe que lá no Bico do Papagaio tem uma cidade com esse nome. Então acho que ajudou a fazer a integração do estado. Tá certo. Seguindo, esse foi o primeiro. Depois eu editei o livro Leis Ambientais do Tocantins, em função do tema que nos últimos 10 anos passou a ser um tema prioritário em todos os debates, o desenvolvimento sustentável do país, das cidades, a proteção ambiental, a legislação ambiental, a educação ambiental que precisa ser implementada nesse país. Abrindo outro parênteses, que patamar se encontra isso? Porque muita gente fala, de repente, em terrorismo ecológico que não combina com o desenvolvimento das cidades. Já os defensores do desenvolvimento falam que não precisa se preocupar tanto com preservação ambiental. Como conciliar essas duas coisas? O crescimento sustentável preservando a ecologia? Nós precisamos preocupar, sim, com o meio ambiente. Nós precisamos preocupar com as mudanças climáticas que estão aí. Nós precisamos preocupar com a preservação, mas nós não podemos também parar de produzir, porque o mundo está crescendo. A população mundial está crescendo muito. Nós temos hoje mais de 7 bilhões de habitantes e em 2050 nós vamos ter 12 bilhões de habitantes. Esse povo precisa comer, precisa de água para beber, precisa de moradia, precisa de transporte. Então, os centros urbanos vão crescer. Então, é preciso ter preservação. Acontece que nós precisamos achar o ponto de equilíbrio nisso, né? Muitas vezes todo mundo quer colocar isso ao produtor rural, que é ocupado de tudo. Mas eu tenho uma visão que as cidades poluem muito mais do que o campo. E que é preciso haver esse comprometimento
não é? Se nós tivéssemos, por exemplo, transporte público eficiente, nós diminuiríamos o número de veículos transitando, diminuiríamos o número de a quantidade de gás carbônico jogado na atmosfera. Ninguém pensa nisso, não. O culpado é o produtor rural que derrubou uma árvore para plantar arroz, soja, feijão que o povo precisa comer. Então, acho que nós precisamos achar o ponto de equilíbrio e eu defendo muito isso. Por isso, o presidente Dilma, inclusive, vetou alguns pontos do Código Florestal, né? E que eu acho que ela foi de forma errada, porque o código foi muito discutido nesta casa e aquele texto final foi um acordo feito entre a Câmara e o Senado, com todos os líderes do governo apoiando. Então houve um consenso muito grande. O texto final que foi para sanção foi aprovado por unanimidade, com o voto dos ruralistas, dos ambientalistas e com os votos dos líderes do governo. O líder do governo no Senado, o senador Pimentel, votou favorável ao texto que estava lá e que ela implementou 9 vetos. Eu acho que foi um descumprimento do acordo. Isso é ruim, isso pode piorar a relação do Executivo com o Congresso, porque qual é a segurança que nós temos agora de fazer acordo com o governo para fazer votação, se depois não cumpre o acordo? Deu poder de veto, hein? Essa é uma outra questão que tem que ser muito discutida, mas eu, para ajudar nesse ponto de encontro, escrevi para o meu estado esse livro, Leis Ambientais do Tocantins, colocando toda a legislação ambiental do meu estado para que pudesse fazer educação ambiental das escolas e tudo mais. Acho que foi um livro também que contribuiu enormemente, inclusive com a classe dos advogados, que diz que advogar agora na área ambiental ficou fácil, é só pegar esse livro e consultar toda a legislação. Está aqui. O Tocantins tem pontos belíssimos, tem coisas extremamente curiosas, né? O nosso capim dourado, que é o maior artesanato do Tocantins, que muita gente não conhece e quer saber por que essa planta só dá no Tocantins e só dá no Jalapão. Mas qual o motivo, então? E qual é o motivo, né? Eu não conheço. E tem outra coisa, pegar a semente do capim dourado e plantar em outro lugar, ela não desenvolve bem. Ele não vai para não migra, então. Esse é um patrimônio grande que o Tocantins tem que infelizmente jogou fora. Né, permitiu cortar o capim e ser vendido o capim para outros estados e fazer o artesanato de outros estados. Acho que perdeu a grande oportunidade. Mas o Estado Novo que está começando é assim mesmo. Não deveria ter errado, mas errou. Mas você está vendo que nós temos imagens belíssimas. Volta na imagem da hidrelétrica, por favor. Tem uma imagem que eu fiz aqui. Do antes e depois, né? O impactante, né? É uma imagem importante, que você vê o que é que uma obra causa de impacto ambiental. Para isso existem os PBA, Plano Básico Ambiental, que é aprovado pelo IBAMA antes de construir a obra. O Brasil precisa da energia elétrica, senão para. Então, você precisa fazer a compensação ambiental. Isso é que está sendo feito. O Brasil precisa definir os seus modelos de desenvolvimento, principalmente desenvolvimento energético. Por que o Brasil muitas vezes tem vergonha de copiar algum modelo que deu certo? Achar que tem que ter um modelo nacional próprio daqui, tudo como alguma coisa de repente que é de fora, que pode ser adaptável aqui? Não, porque na parte de energia nós temos um privilégio que os outros não têm, de poder fazer especial, né? De fazer produzir a energia mais barata do mundo com fontes renováveis, que é através das hidrelétricas que os outros lugares não têm. Então o modelo tem que ser daqui para fora. Daqui para fora. Agora, o que eu acho que nós devemos copiar, e estamos fazendo muito bem agora, é a energia eólica, aproveitando os ventos que esse país tem, que o nosso imenso litoral tem, para produzir energia também de uma forma mais barata. Estamos criando tecnologia brasileira, então isso vai permitir um custo menor de produção e que melhora a parte ambiental. Mas tem muita coisa para discutir, mas essa foto ela foi impactante para mostrar para as pessoas que criou um impacto. Mas que região que é essa aqui? Essa aqui foi a região de Peixe, próximo a Gurupi, na região sul do estado do Tocantins. Certo. Tá bom. E o terceiro livro que eu escrevi foi mais para que a população possa discutir o seu desenvolvimento, que é A Verdade sobre o Tocantins. Muita gente achou que eu ia comentar nesse livro política, né, e fazer fofoca, mas eu coloquei nesse livro todos os indicadores econômicos e classifiquei o Tocantins em relação aos outros estados brasileiros para ver o nosso desempenho. Então, desde número de beneficiados por programas sociais do governo federal até os índices de produtividade da agricultura, da pecuária, da indústria tocantinense estão aqui dentro e comparado com os outros estados. Seria o IDEB particular?
Seria um estudo particular, então, sem orientação governamental, nem nada. Pegando os parâmetros, mas jogando em cima do que... Não, os números todos são oficiais. Eu peguei nos ministérios... e eles são confiáveis? São confiáveis. São números oficiais do governo federal. Então eu repassei e coloquei comparando com os outros estados, então e com o PIB nacional. Então isso aqui são todos dados oficiais. Foi um livro interessante, é a contribuição que eu procurei dar. Dizem que deputado não faz nada, eu falei, então vou fazer pelo menos um livro para eles verem que eu estou fazendo alguma coisa. Né? Fez 3, né? Fiz 3, já plantei árvore, já fiz filhos, então eu já estou bem encaminhado. Muito bem encaminhado. Assim como bem encaminhado também foi a entrevista. Deputado, eu queria, antes da gente encerrar, é claro, agradecer, né, a deferência de receber a gente aqui no seu gabinete. E a gente está brincando, ele próprio brincou que o deputado trabalha muito, sim, com certeza. Falar um pouquinho da importância da imigração árabe para o centro-oeste brasileiro. Eu não vou falar nem em Goiás, nem Anápolis, nem nada. Eu vou falar para o centro-oeste brasileiro e para o Brasil. Vou lhe roubar mais um tempinho antes. Fica à vontade. Com a história de não fazer nada, eu cheguei nessa casa, é meu primeiro mandato, eu não tenho um pouco mais de 1 ano e meio de mandato, mas aqui eu defendi 2 bandeiras muito importantes. Uma delas é de que se o Brasil se deu bem com a fabricação do medicamento genérico humano, que baixou o custo da medicação para a população brasileira. Como sou médico veterinário e entendendo que a população de animais no Brasil é 30 vezes maior do que a população humana, era preciso também termos os medicamentos genéricos de uso veterinário. Mas existe algum estudo nesse sentido? Foi uma bandeira que desenvolvi nesta casa e no dia 20 de julho de 2012 estava publicado no Diário Oficial da União a lei sancionada pela presidente Dilma que autoriza a fabricação de medicamentos genéricos de uso veterinário no Brasil. Essa lei será regulamentada amanhã, é o último prazo, dia 18 será a publicação da lei e nós podemos já habilitar as indústrias farmacêuticas do Brasil a fabricar o genérico veterinário. Então, mas o próprio polo farmacêutico tradicional pode fabricar? Pode, se a indústria quiser. Essa semana eu vou fabricar remédio humano, a outra eu vou fabricar o veterinário, não tem nenhum problema. E mesmo que a Anápolis é referência hoje como polo farmacêutico. Né? E eu tenho a impressão que muitas indústrias nacionais pequenas vão entrar nessa área para poder crescer, como foi no genérico humano. Né? No genérico humano, naquela época das 10 maiores indústrias farmacêuticas do Brasil, apenas uma era nacional. Né? Depois do genérico, 6 passaram a ser nacionais. Estão sendo vendidas agora, como a Medley foi, a Neoquímica, a Teuto e tudo mais, mas são indústrias que se fortaleceram com o genérico. Então, acho que essa foi uma bandeira de luta que eu desenvolvi aqui e que nós vamos baixar agora o remédio veterinário. Desde quem cria um cachorrinho de estimação em casa, a quem tem um boi gordo no pasto, o remédio genérico com 50% de desconto, e é uma luta que nós desenvolvemos nessa casa. Um segundo projeto meu, 2 projetos meus de lei que tramitaram aqui, e eu criei aqui uma frente parlamentar em defesa dos consumidores de energia elétrica, combustíveis e telefonia. Terminamos com a presidente Dilma agora praticamente copiando os 2 projetos de lei meu e fazendo dele uma medida provisória, e que a partir de 1º de janeiro de 2013 nós teremos uma redução de 16,2% na conta de energia elétrica de todos os brasileiros. Então, mesmo sem fazer nada, de vez em quando a gente dá uma mexidinha aqui e as coisas vão caminhando e nós vamos trabalhando. Agora tem uma nova bandeira que é lutar para fazer equiparação de tarifa de celular pré-pago com pós-pago. Não justifica o celular a cartão a ligação ser muito mais cara. Quem usa o celular a cartão é o povo de menor renda, é a classe C, D e E. E 81% dos telefones celulares no Brasil são pré-pago. Não justifica a tarifa ser mais cara do que a do pós-pago. Então é outra bandeira de luta que nós estamos desenvolvendo nessa casa. Bom, então para a gente encerrar essa mensagem sobre a importância então da imigração para o centro-oeste brasileiro. Eu acho que o Centro-Oeste brasileiro desenvolveu com a imigração árabe. Nós estimulamos aqui o comércio, a indústria, nós melhoramos a economia desta região. Muitos árabes que tradicionalmente são conhecidos só como gente de comércio investiram em outros segmentos, foram na indústria farmacêutica. Nós temos muitos árabes hoje, e na própria agropecuária há um desenvolvimento grande de projetos extremamente importantes que beneficiaram o estado de Goiás. No Tocantins nós temos projetos de árabes de Goiás que estão lá no Tocantins. Então eu entendo que o povo goiano
deve reconhecer a enorme contribuição que a imigração árabe trouxe para o estado de Goiás, como reconhecer outras imigrações também, né? Então, o Brasil teve muito isso, teve muito essa oportunidade. A imigração japonesa no Brasil fortaleceu muito aquela região do sudeste brasileiro, do sul. Agora, o estado de Goiás, sem nenhuma demagogia, sem nenhuma cobrança de reconhecimento, mas o estado de Goiás deve muito a colônia árabe instalada nesse estado, que promoveu o seu desenvolvimento, o seu crescimento, gerou empregos, permitiu ao governo fortalecer sua economia, aumentar a sua arrecadação e crescer o estado. Acho que isso é inegável e governo nenhum deixará de reconhecer. Tá certo, como eu reconheço também a importância da entrevista. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando para os meus conterrâneos de Anápolis. Sou nascido e criado aí nessa cidade, tenho uma paixão muito grande. Sou do tempo que eu ia de bicicleta, saindo da Vila Santa Maria, ali pertinho do Colégio Estadual Zé Ludovico de Almeida, onde eu estudei, e ia de bicicleta jogar futebol lá no ginásio de esporte da Jaiara. Era uma aventura. Lá no Colégio Couto Magalhães, que tinha um campinho gramado, né? E já está lá até hoje. E já fui de bicicleta do centro de Anápolis até lá no Pau Terra, na Interlândia, chupar jabuticaba. Também já fiz essa aventura. Lá a maior produção de jabuticaba, não é não? E então a gente tem uma história grande. Para mim foi um orgulho muito grande, e eu tenho certeza que muitos amigos da época da minha geração, né, vão estar me vendo aqui e reconhecer. Esses dias eu passando em Anápolis, vi lá restaurante Barriga Cheia. Gostei do nome de quem que é, do Valdir. O Valdir foi meu colega de futebol, era goleiro. Valdir Mamédia. Profissão danada, o Valdirzinho era goleiro. E era bom goleiro? Só pra gente... Não, aqui eu não vou falar diferente, eu quero agradar, né? Então, porque ele virou atacante, é isso que eu quero falar. Não, mas na época ele era goleiro. Isso, mas virou um atacante. Então acho que a decepção do gol lhe fez transformar em atacante. Um abraço a todos vocês, anapolinos, meus conterrâneos e os meus amigos da minha geração e os outros que, porventura, através dessa entrevista, vai lembrar da nossa passagem aí por Anápolis. Tá certo, então. Conversamos com o deputado federal César Halum. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da audiência. Semana que vem a gente promete voltar com mais alguma entrevista, resgatando um pouco mais essa imigração árabe no centro-oeste brasileiro, que foi tão importante, como frisou o deputado, para o desenvolvimento de todo o estado. Até logo mais.